Chegou o momento da mais esperada, da queridinha, da famigerada tag dos 50%. Todo ano é de praxe, eu deixo pra responder essa tag assim depois de junho, que eu sei que eu já li assim tudo que eu tinha pra ler nos primeiros 6 meses então do ano. Junho já passou e chegou o momento então de sentar pra ver, balancear como é que foram as leituras então do primeiro semestre. Eu não fiz nem roteiro pra esse vídeo aqui, eu vou no feeling mesmo. Tanto no feeling eu não vou poder, porque senão eu vou responder com um livro só, porque ele tá muito na minha cabeça ainda, vocês vão perceber. E eu vou deixar as perguntinhas aqui em algum lugar, ou nos comentários, ou na descrição do vídeo, se vocês quiserem aproveitar então para responder junto comigo. E só adendo antes da gente começar, gente, eu vou falar para vocês que ficção científica esse ano tá com tudo. É o ano da ficção científica pra mim, eu tô lendo muita coisa legal. Fantasia, vocês vão ver que ainda tá devendo um pouquinho, eu espero que o meu segundo semestre seja um pouquinho melhor. Então, a primeira pergunta, por exemplo, é o melhor livro que você leu até agora. E assim, conforme eu fui assistindo, né, os vídeos dos amigos booktubers aí, eu ia também respondendo mentalmente, tem que ser ele aqui nessa resposta, que é O Problema dos Três Corpos, que é um livro de ficção científica. Na verdade, é um livro hard sci-fi, que é muito cabuloso mesmo, daqueles que você se perde, assim, e subestima o autor, sabe? Pra saber se todas as doideiras que ele tá colocando ali vão fazer sentido no final. E faz. Será que eu consigo falar sobre o que é esse livro? Aqui a gente tem uma história que se inicia, então, na Revolução Cultural da China da década de 60, que foi um período muito complicado, que tiveram milhares de mortos, e a gente vê, então, essa história sendo contada, né, em 2 tempos, esse que começa, então, na Revolução Cultural, e um no tempo presente, então, que são mais nos dias atuais, né? E a gente vê as consequências do que aconteceu nesse período, do que começou, então, nessa época, e as consequências, né? A gente não vê as consequências ainda, mas a gente começa a ver, e esse é um livro, como eu falei pra vocês, que é muito cabuloso. Eu comecei a ler ele sem saber sobre sinopse, sem saber absolutamente nada, eu nem sabia que ele tinha esse fundo histórico, né? Esse pezinho aí na realidade, e aí eu fui lendo e pesquisando as coisas, assim, foi muito interessante, e eu nem sabia que se tratava de alienígenas. E as coisas, assim, vão subindo num patamar, assim, que eu surtei quando o autor começava, então, a responder os meus questionamentos. E é um livro, assim, muito, muito legal, porque o autor, em nenhum momento, ele subestima, sabe, o leitor. Tipo, ele não vai conseguir entender isso daqui. Não, ele vai jogando as coisas lá e você que lute pra acompanhar. Eu lutei bastante, compreendi, eu acho que a maioria das coisas, e fiquei muito, muito empolgada com esse livro, sabe? Eu via muitos amigos falando sobre ele, eu queria muito ler, e assim, eu tava empolgada e fiquei feliz, então, que ele fez jus ao que eu esperava, e agora eu tô muito ansiosa pra pegar as continuações. Depois de ter lido esse livro, eu nunca mais vou brincar, sabe? Pedindo intervenção alienígena, não quero isso, fiquem aí, sabe, do planetinha de vocês. Aqui não. A melhor continuação que você leu até agora. E eu finalizei esse livro aqui em junho, por isso que foi importante eu finalizar as leituras de junho pra poder responder essa tag, e sem dúvidas foi esse livro aqui. Esse livro, gente, só quem já leu R.F. Kuang sabe o que eu tô sentindo nesse momento aqui, né? Esse aqui é o livro, então, que dá sequência à Guerra da Papoula, né? O primeiro livro, assim, pra mim foi espetacular, foi incrível. Gostei mais dele do que desse aqui, inclusive. Esse aqui, ele demorou um pouquinho pra pegar aqui pra mim, sabe? Mas mesmo assim, não dá pra ignorar a genialidade da autora de trazer também elementos reais, né, pra sua ficção. Esse é um livro de ficção histórica também, né? Ela utiliza muito da história da China, né, e o embate contra o Japão e também o Ocidente, Inglaterra. Então, cada crítica, cada elemento que ela utiliza nessa história aqui é muito pontual, ela é muito certeira. E aí eu fico surtando, então, sabe, com as referências que ela utiliza. E a história em si, como eu falei pra vocês, então, eu achei que ela tem uma barriguinha aqui. Eu não me importo, assim, ela da quantidade de páginas, mas eu achei que a história não dava, assim, que ela carregava muitos elementos ainda da história anterior, do primeiro livro. Eu entendo, né, que o primeiro livro tem acontecimentos muito importantes, né, não ia ser fácil deixar tudo que aconteceu ali pra trás. Mas foi de uma forma que me incomodou, sabe? Eu ficava, ai meu Deus, ainda isso, eu ficava, ainda isso.
mas assim as coisas melhoraram então pro fim. E assim, no final, assim, acho que as últimas 60 páginas, o que a autora faz, assim, é como eu brinquei, né? Ela pega assim meu coração, ela amassa, ela corta em picadinho, depois ela dança em cima, brincando, sorrindo, assim, sabe? E aí eu fiquei, pra quê, sabe? Pra que você tá fazendo tudo isso comigo? Então eu fiquei inconformada, mas quero o próximo. É sobre isso. Então eu tô bastante curiosa e temerosa pelo que está por vir, mas eu quero muito concluir essa série. E, sem dúvidas, foi a melhor continuação que eu li esse ano. O próximo, então, é a melhor leitura de livro lançamento deste ano. E aí chegou o momento, então, de colocar esse livro aqui. A partir de agora, esse livro não vai mais sair daqui, porque eu acho que ele se enquadra em diversas perguntinhas que a gente vai ter. E foi nova, gente, esse livrinho aqui, ó, que é pequenininho, mas eu amei tanto. E eu tava muito ansiosa pra conhecer esse autor. Ele é muito renomado, eu já escutei falar muito bem dele. Tem já um livro aqui lançado no Brasil, que é Babel 17, pela Morro Branco. Eu tô muito curiosa pra ler esse também. Mas esse foi meu primeiro contato e foi um livro, assim, que me surpreendeu, porque eu esperava coisas diferentes dele. E ele tem, assim, uma narrativa diferente, assim, personagens diferentes. É tudo muito diferente, muito interessante nesse livro. E tem um vlogzão de leitura, né? Um dos últimos vídeos que eu postei. E eu compartilhei tudo o que eu estava sentindo desde o início, né? Que teve um certo estranhamento aqui no início, mas depois que eu me ajustei, depois que eu entendi como que era a escrita do autor, como que ele estava levando as coisas, assim, eu passei a confiar nele. E foi incrível o que ele me transmitiu aqui. E eu quero muito continuar, então, lendo mais livros do autor. Por isso que esse livro aqui ele vai se encaixar em diversas questões ainda aqui. Mas, sem dúvidas, o melhor lançamento aí recente que eu li foi esse daqui. E ele se enquadra também entre um dos melhores do ano. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. E mais aguardado, eu acho que é A Lenda da Caixa das Almas, que é livro da Paula Siviero, que é a mesma autora de O Alto da Maga Josefa. Esse que é um livro favorito, então tô com bastante expectativa pro próximo livro da autora. Depois, Mariposa Vermelha, que é da Fernanda Castro. Eu já li outro livro da Fernanda, vou falar sobre ele aqui também. E eu gostei muito e tô bastante ansiosa, já ouvi ótimas coisas sobre esse livro que lança agora em julho, se eu não me engano. E aí, eu também tô bastante ansiosa, não sei se lança esse ano ainda. Jade City, que vai ser lançado pela Alta Novel, e também Words of Radiance, lógico, né, gente? O livro do papai, então. Livro que dá sequência ao Caminho dos Reis, então. E eu não tenho certeza se Porém Bruxa 2 vai lançar esse ano. Não tenho certeza, mas se for lançar esse ano também, tô com bastante expectativa, então, com ele. Então, são esses. 5. O livro que mais te decepcionou este ano. E eu não tive muitas decepções esse ano. Eu escolho muito bem as minhas leituras, gente. Mas um dos poucos livros, então, que me decepcionou foi Uma Magia Destilada em Veneno. Eu tava com muita expectativa. Tem, assim, diversas pessoas que eu acompanho, que leram e gostaram. E aí eu fui com uma expectativazinha pra ler esse livro e eu não gostei. Eu acho que ele tem uma proposta ali incrível, sabe? Tem toda uma cultura envolvendo chás, todo o sistema de magia também envolve os chás. Mas assim, eu achei que eu não me conectei com a história. Eu tava achando tudo tão assim, morno. Assim, não morno, porque chá morno é até gostoso, mas gelado mesmo, sabe? Frio. E eu não tava conseguindo me conectar com os personagens, me conectar com a história. Tava achando, assim, super qualquer coisa mesmo. E eu fiquei triste com isso, então acho que eu posso eleger esse livro como a maior decepção do ano até aqui. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. E assim, eu vou citar 2 livros aqui, mas eu acho que apesar de estar tendo um ano bom de leituras, eu li várias coisas legais e interessantes, poucos livros me surpreenderam, tá? Eu poderia colocar esse aqui, como eu falei pra vocês, porque esse é um livro que realmente
me surpreendeu pela linguagem que ele apresenta, pela escrita do autor mesmo, pela jornada. Ele super me surpreendeu, esse livro aqui caberia, mas como eu já falei sobre ele, eu vou então tentar trazer outros livros, né? Tem um livro que eu gostei bastante, mas assim, não é favorito, mas eu super me diverti com esse livro aqui, gostei muito dos personagens, foi uma leitura conjunta que a gente fez no Clubinho do Abdução Literária. Eu terminei esse livro muito empolgada, sabe, dei 4,5 de estrelinhas, só não dei 5 porque ele tem algumas partes aqui meio gordofóbicas que eu fiquei muito triste com isso, mas eu fiquei super empolgada. E aí depois que a gente foi conversar, a minha animação ela diminuiu um pouquinho, sabe? Eu já quis diminuir pra 4, porque algumas coisas aqui realmente não fazem muito sentido. Mas esse livro me surpreendeu, sabe? Porque eu me animei com ele, eu fiquei empolgada. E eu gostei dos personagens, eu me diverti com ele. E eu imaginava que esse fosse um livro muito mais pesado, né? Apesar de ter algumas coisas pesadas, mas assim, na parte gráfica, descritiva, ele é um livro assim, que você lê pra rir, sabe? Pra se divertir. Então acho que isso ele acabou assim me pegando de surpresa e eu curti bastante. Acho que eu posso então trazer esse livro aqui. E eu acho que um outro livro que eu posso falar aqui também é Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse é um livro assim que eu não sei nem como classificar ele, né? Por exemplo, eu poderia colocar ele como o melhor livro que eu li no ano, mas ele é um livro assim que mexeu muito comigo. E acho que ele tá além, sabe, disso. E é um livro que conversou muito comigo. Esse é um livro muito, assim, filosófico, né? Ela que é uma psicanalista, então, junguiana. Ela que pega diversos arquétipos, diversos símbolos, né, da nossa sociedade e relaciona, então, com a mulher selvagem, sabe? Ela meio que desfaz a nossa imagem, ela mostra como a gente é selvagem, como a gente se conecta, então, com a natureza, sabe? Como a gente tá ligada ali à natureza. E é um livro, assim, que ele é meio maçante. Eu li ele, assim, em menos de 2 meses, eu fiquei muito chocada, porque eu imaginei que eu fosse ler esse livro durante todo o ano. Mas é um livro que, assim, precisa ser lido bem aos pouquinhos mesmo, porque se você se conectar com a mensagem, né, que ela passa, da forma como ela passa, vai te fazer muito bem. E é um livro que, se você ler aos pouquinhos e ir digerindo, vai ser incrível pra você. E aconteceu comigo, sabe? Eu não imaginei que ele fosse mexer comigo como ele mexeu, e foi incrível. Tô olhando pra ele, deixa eu pegar ele aqui rapidinho. E eu tô no momento, então, que eu aprecio cada forma de autoconhecimento que eu tiver, sabe? Que eu sei que vai me fazer muito bem. E ele conversou muito comigo e ele me fez muito bem. E virou, assim, minha bíblia pessoal. E apesar, assim, de ter lido ele meio rápido, como eu falei pra vocês, com certeza eu vou retornar, então, pra esse livro. E eu vou revisitar ele diversas vezes. Novo autor favorito, né? Que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente, né? E, assim, favorita é exagero, porque eu preciso ler mais obras, então, né, desses autores, pra saber se vão se tornar meu favorito mesmo. Mas, novamente, eu trago aqui o Samuel Delany, então, com Nova. Tem uma coisa que ele fez aqui que eu achei, assim, incrível. Se você quiser saber mais dele, vai lá assistir meu vlog, lá eu falo sobre tudo. Tem uma coisa que esse autor faz aqui, que ele apresenta um bom conjunto, sabe? Ele não tem, assim, um destaque, por exemplo, ele não tem uma escrita muito forte, uma crítica muito forte, ou personagens muito interessantes. É tudo bom, sabe? É um bom conjunto mesmo. E foi isso que me deixou mais empolgada, sabe? Porque eu gostei de acompanhar esses personagens, eu fiquei empolgada com a história, eu peguei as críticas que ele estava passando aqui, que são muito atuais, e esse foi um livro lançado na década de 60, então, por ele ter apresentado esse conjunto muito forte, assim, eu fiquei muito empolgada com esse autor e quero ler com certeza. Antes eu já queria, agora mais do que nunca, eu quero continuar, então, lendo os livros desse autor e espero que ele vire meu autor favorito. E aí, eu também li, e agora eu não sei onde que tá o livro pra pegar pra vocês. A pessoa me senta pra gravar a tag dos 50% e não se prepara, não pega um livro. A próxima autora, então, que eu espero que se torne a minha favorita é a Fernanda Castro, porque eu amei a escrita dela, gente. Nossa, que escrita gostosinha. Eu fiquei até com pena na época de finalizar esse livro aqui,
porque tava muito gostoso, sabe? Parece que é uma escrita, assim, muito confortável, sabe? Onde tudo se encaixa e vai fluindo, assim, sabe? É muito gostoso. Parece que você tá acompanhando uma fofoca muito, muito gostosa, muito interessante. Eu vi outras pessoas comparar esse livro aqui como se fosse uma novelinha das 6, sabe? E eu comparo esse livro aqui até mesmo com os livros da Agatha Christie, mas com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de diversão. E eu amei a escrita dela. Era uma autora, assim, que eu já tava doida pra ler, pra conhecer, né? Tem outro livro, né? Acho que é um conto ou uma novela da autora que chama Lágrimas de Carne. E tem o Mariposa Vermelha, que está, então, prestes a lançar, como eu falei pra vocês, agora em julho. E eu espero que ela se torne, então, a minha autora favorita, porque eu amei a forma dela de contar histórias. 8. Livro mais diferente que leu até agora. E, bom... Aquelas, né? Eu vou trazer esse daqui de novo, não, porque ele é um livro diferente. Mas não vou repetir figurinha, então. Deixa eu pensar, eu acho que eu também tô devendo nessa parte de livro diferente. Eu acho que eu tô precisando ainda, não consigo, assim, lembrar de nenhum livro pra encaixar até aqui. Ou melhor, eu vou falar sobre um livro, mas eu não vou pegar ele porque eu não tô conseguindo ver ele aqui, eu não sei onde que ele tá. Mas eu acho que eu posso colocar aqui Ao Paraíso. Eu nunca esqueço, eu nunca lembro o nome dessa autora, mas eu vou colocar aqui o livro. E é a mesma autora do livro Uma Vida Pequena. Então, assim, já saibam que esse livro eu recomendo com bastante parcimônia, porque é um livro de sofrência. Gente, como eu sofri lendo esse livro. Mas ele é super diferente, assim, ele tem uma proposta diferente. Eu vi bastante gente reclamar desse livro, mas eu entendo as reclamações. Esse é um livro que ele apresenta 3 histórias num mundo alternativo muito parecido com o nosso, né, em 3 tempos diferentes também. Só que cada história, ela é paralela, assim, à outra, né? Elas acontecem em tempos diferentes, mas não acontecem no mesmo mundo. Então tem elementos que são muito parecidos, né? Então isso deixa a gente muito confuso. Por exemplo, quase todos os personagens centrais dessas 3 histórias, né? Quase todos chamam David, né? Os personagens que estão ao redor dele têm nomes muito parecidos. Os lugares que eles visitam, os lugares de onde eles vieram também é tudo muito parecido. E mesmo assim ela apresenta histórias super diferentes. Só essa brincadeira, na minha opinião, foi uma brincadeira que ela fez mesmo de utilizar elementos de uma história a outra e fazer referência uma história a outra. Então a gente tenta a todo momento fazer uma conexão. Existe conexão, porque todas as histórias, assim, a gente vê personagens tentando encontrar o seu lugar ao sol, tentando encontrar ali o seu paraíso, mas são realidades, assim, muito difíceis. A primeira é a mais gostosinha, porque as outras 2 são muito mais sofrência, porque a primeira é como se fosse, assim, um romance vitoriano gay, e tem todo um lance ali de um cara que é herdeiro com outro carinha, então, que ele passa uma vibe meio dúbia. Então você não sabe se ele realmente gosta do personagem ou se ele tá ali com segundas intenções. Então a gente vê isso acontecer. É meio que um romance quase proibido. E a gente vê as histórias, então, até a última história, ela é uma distopia, onde a gente vivencia diversas pandemias. E não foi muito legal acompanhar isso, depois de ter passado por uma pandemia tão difícil como a gente passou. Então é isso, e ela apresenta essas histórias e ela vai jogando coisas assim na nossa cabeça e ela relaciona meio que de forma indireta uma história com a outra. E eu gostei desse livro, mas eu sofri demais. Falaram que esse livro dela não era tão sofrência quanto Uma Vida Pequena, por isso que eu encarei. Mas se esse não é tão sofrido quanto o outro livro dela, o outro eu não quero passar nem perto. Mas eu achei, assim, super diferente a forma como ela escolheu conduzir essas histórias, sabe, com esses elementos parecidos, e a forma como ela escolheu relacionar essas histórias, então, de forma indireta. Então, eu gostei. Se você, então, tiver interessado, saiba que tem muita sofrência e vá com calma. E tem muitos gatilhos também. E tem mais uma história que eu quero colocar. Não foi um livro, mas foi um conto que eu li aqui nesse livro, então, do Alan Moore,
que foi uma das histórias mais geniais que eu já li, assim, na minha vida, sabe? É uma história que ela também tem uma linguagem diferente a princípio, e demorou pra eu entender o que tava rolando ali, pra eu entrar na história. Quando eu comecei essa história, inclusive, eu comecei a ler esse livro, né, numa leitura coletiva, com a editora Aleph. Eu não consegui ler ele junto, né, faltam alguns contos pra eu finalizar, mas eu lembro que eu peguei essa primeira história, né? Deixa eu ler o nome dela aqui pra falar pra vocês. É Lagarto Hipotético, meu Deus, esse nome. E aí, quando eu comecei a ler essa história, eu imaginei, caramba, eu acho que esse livro não vai ser pra mim, né? Eu acho que talvez nessa linguagem, né? Talvez a forma como o autor conta essas histórias não vai ser pra mim. Porque eu não tava entendendo, assim, não tava me conectando muito, né, com o que tava acontecendo. Mas ainda bem que eu não abandonei, que eu continuei firme e forte, porque, assim, eu nem sei nem explicar muito bem pra vocês, sabe? Mas eu só sei explicar que foi genial. Todos os contos que eu li até então foram bem legais. Tem um ou outro que eu falo, acho que esse aqui eu passo, acho que esse daqui não é pra mim. Mas, assim, pelo menos o primeiro e o segundo, acho que o terceiro ou o quarto foram muito bons. Mas o primeiro, ele foi, assim, genial mesmo, foi fora da curva. E eu nem sei, assim, o que eu posso falar pra vocês sobre essa história aqui. Porque depois que você entende o que tá acompanhando, é eita atrás de eita, sabe? E a história, assim, ela é curtinha, mas ela tem plot twist, ela tem tudo que você imaginar. Então, mesmo que você não tenha esse livro, se você tiver esse livro, por favor, leia pelo menos esse conto. Tenho certeza que ele vai te empolgar pra ler os próximos também. Ou se você não tiver esse livro, procure, então, essa história que eu falei pra vocês, Lagarto Hipotético, e tenta ler, porque é um absurdo, sabe, gente? É muito bom. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. E eu também não peguei o livro. Eu não vou pegar, eu tô olhando pra ele aqui, tá na minha direção, mas eu não vou pegar, vou deixar a fotinha daqui. A Gisele da edição, né, que lute depois. Mas um livro que eu chorei foi Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Esse aqui também é um livro que eu vou levar pra vida, porque ele é um livro tão atual também, sabe? Nossa, esses autores, eu vou falar pra vocês, né? Ele apresenta, assim, reflexões tão atuais com as coisas que a gente tá vivendo agora. E eu fiquei encantada com a filosofia de vida apresentada ali nos Despossuídos. Eu gosto que ela é uma autora muito antropológica, né? Porque ela gosta muito de criar o mundo e apresentar ele pra gente camada a camada, né? Isso funciona muito bem em A Mão Esquerda da Escuridão e funcionou novamente em Os Despossuídos, né? E ela constrói, assim, uma sociedade incrível, maravilhosa, que você pensa, caramba, eu quero viver ali. Só que ela fala, calma, nem tudo são flores. E ela apresenta também o lado ruim, né? As partes ruins dessa sociedade, né? Ai, foi um livro que me tocou muito. Foi um livro que eu fiquei um pouquinho chateada, porque ele tem uma coisa que me deixou muito triste também que acontece, né? Mas eu preciso lembrar que a Ursula Le Guin não era perfeita e que esse é um livro bastante antigo. Então, tem uma problemática muito grande nesse livro, assim. E toda vez que eu penso nele, assim, me dá dor no coração. Mas eu não deixei de favoritar esse livro, não deixei de me emocionar. E como eu falei pra vocês, né, que ela apresenta muito bem um mundo, ela também apresenta um personagem que é esse mundo, sabe, escritinho, que a gente consegue se ver nele, a gente consegue sentir o que ele sente. E é incrível como ela conseguiu apresentar bem esse mundo e apresentar bem esse personagem e através dele fazer a gente se conectar então com a história, né? Vocês estão percebendo que eu não tô falando muita sinopse aqui nesse vídeo, porque senão ele ia ficar enorme, mas em breve eu vou trazer as minhas últimas leituras em um episódio do podcast. E assim lá eu vou então falar um pouquinho mais sobre essas histórias, apresentar as sinopses pra vocês também. Enfim, esse é um livro que me fez pensar muito, que me deixou super emocionada, que me fez chorar. Acho que foi um dos únicos, porque ultimamente ando bastante coraçãozinho de pedra, que eu acho que é impossível você ler esse livro e não se emocionar com ele. Um livro que te fez feliz nesse primeiro semestre, gente. E assim, 2 livros acho que me fizeram muito feliz. Um com certeza... assim, quando eu vi essa pergunta, eu já lembrava desse livro, que é A Casa no Marcerulho. Esse livro nem tá comigo, ele tá com a minha irmã, porque ela tá lendo pro meu sobrinho, e eles dois estão amando esse livro, gente.
E, nossa, esse é um livro, assim, muito quentinho no coração, que eu li assim e eu lembro de estar lendo assim, sabe, com um sorriso no rosto. Tem personagens espetaculares, tem crianças, assim, maravilhosas nesse livro. E os personagens adultos também são incríveis. E o que eles passam, a conexão que eles formam nessa história, tudo é tão gostoso, assim, sabe, de você acompanhar. Então eu acho que esse foi um livro, assim, que me fez muito feliz. E também foi um dos melhores que eu li esse ano, então eu tinha que encaixar esse livro em algum lugar e esse é o momento dele, aqui nessa tag. E outro livro que me fez muito feliz, gente, foi o primeiro livro que eu li no ano, que é Como o Rei de Eufame, então Aprendeu a Odiar Histórias, eu tô olhando ele aqui também. Eu amo a trilogia do Príncipe Cruel, é um guilty pleasure pra mim, sabe? É uma história que, assim, como é que eu posso explicar? É uma história, assim, que eu apenas leio pela minha diversão, sabe? Eu acho o mundo maravilhoso, eu acho os personagens divertidos. E eu amei acompanhar essa história aí pelo ponto de vista do Cardan, que é um personagem que a gente quer o tempo inteiro saber mais sobre ele e tem pouco sobre ele. E aí, nesse livro, a gente acompanha um pouquinho do seu ponto de vista, da sua forma de pensar. E eu amei esse livro. E acho que voltar pra essa série e acompanhar esses personagens é como um abracinho, sabe? Eu também li com um sorrisinho nos olhos. Então, se você gosta já dessa trilogia, leia esse livro porque ele é maravilhoso. Vamos para a próxima. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E esse ano eu assisti adaptações muito legais, gente. Eu vou fazer um top 3 aqui, mas eu assisti, agora acabei de assistir Nimona. E é um filme, assim, espetacular. Não sei se vale, mas como ele foi lançado no dia 30 de junho, eu acho que vale, né? Assim, uma adaptação espetacular. Não é tão fiel à história do quadrinho, mas é fiel ao mesmo tempo, a essência tá toda ali. A gente acompanha muito mais o Ballister nessa história, né, do que no quadrinho. Mas eu amei, sabe? Porque é tão perfeito, gente, sabe? A história, a animação. Eu preciso assistir de novo porque eu me envolvi demais. Fiquei morrendo de vontade de reler o quadrinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um episódio do podcast falando um pouco mais sobre essa história, sobre a experiência de ter assistido o filme, sobre algumas curiosidades também. Eu tô, assim, com bastante vontade de falar sobre essa história. E foi incrível, foi, assim, maravilhosa essa adaptação. Eu gostei muito da adaptação de O Poder, que é a série que adaptou o livro de mesmo nome. Tem até um episódio do podcast, eu vou deixar aqui pra vocês, que eu falei um pouco sobre essa série. É uma série que me surpreendeu, porque eu não tava esperando nada. Não teve muito hype em cima dela, eu acho que nem vai ser renovada, porque eu não vi ninguém falando sobre ela. O que é uma pena, porque eu achei que foi muito boa, até melhor do que o livro. E acho que eu gostei muito também, acho não, né? Eu gostei muito também da adaptação de Daisy Jones The Six, né? Eu amei as músicas, gente, eu fiquei assim, por um momento assim, fissurada nas músicas, ouvia elas todo dia. É assim, um desejo realizado, né? Porque eu li o livro assim, imaginando as músicas. E aí agora eu poder ouvir é muito gostoso. E a série eu achei muito, muito boa mesmo. Sim, em algumas partes bastante fiel. E as mudanças também me agradaram. Então eu fiquei muito feliz assistindo. E acho que esse é um top 3 aí muito bom. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu gostei muito da minha resenha de Secret Story, porque eu tava muito empolgada. Foi uma resenha que eu fiz pro podcast, né? Eu vim aí fazendo uma série de vídeos dedicado pra Primeira Era, e foi ele que encerrou, então, a Primeira Era de Mistborn, e eu curti muito, sabe, conversar. Principalmente porque eu comecei a ler esse livro há muito tempo, parei, depois voltei de novo e eu acho que eu tava bastante empolgada pra conversar sobre o livro, né? E a resenha foi isso, foi uma conversa mesmo, sabe? Eu desabafei, falei tudo que eu tava achando ali, o que me frustrou, o que eu gostei. Então acho que foi uma resenha bem legal. E é uma série que eu tô empolgada pra continuar. Eu queria ter continuado ela mais rápido, mas eu tô lendo no meu tempo também. E em breve, então, vai sair a resenha do livro 2, acho que é do livro 2, então, da Segunda Era, aí pra vocês. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, né? E aí, sem dúvidas, gente, esse livro aqui tá muito lindo. Aqui tem diversos livros bonitos, aqui, não sei se dá pra ver, porque aqui eu coloco os livros que eu estou lendo ou os livros que eu vou ler em breve. Mas eu tô lendo esse aqui, gente, esse livro tá muito lindo. Acho que não só por fora, mas por dentro também. A gente tem
umas ilustrações muito lindinhas. E eu tô bastante empolgada com essa leitura aqui, porque além de ser do Papi, né, olha a ilustração que linda, também é um livro baseado num livro que eu gosto muito, né, que é A Princesa Prometida. E assim, apesar de estar no começo, eu já enxergo assim claramente as conexões assim entre uma história e a outra. E tá sendo divertido ler esse livro aqui. Espero que continue assim, mas gente, olha isso, é muito lindo. Com certeza esse aqui é o livro mais lindo que eu comprei esse ano. E por último, então, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu já falei dos lançamentos que eu tô empolgada, então, pra ler. Eu fiz uma lista de livros pra ler em 2023. Tô preocupada com essa lista. Não sei se eu tô lendo os livros que estão nela. Preciso verificar isso, né? Mas eu também tô empolgada pra continuar além do Tres, né? Que é um livro que eu queria ter lido antes, mas não deu também. Quero muito ler Língua Nativa, que tá aqui, que eu recebi da editora Aleph. Eu quero muito, gente, muito mesmo, ler esse livro aqui, que eu não sei falar ele, mas é A Ilha Perdida Goostruck, acho que é Goostruck, alguma coisa assim, que é a mesma autora de A Crônicas das Sombras, né? E eu amei esse livro, assim, foi um dos meus favoritos na época que eu li. Eu tô muito curiosa pra ler esse aqui, eu quero ler muito em breve. Tomara que eu consiga. E claro que eu também quero muito continuar, então, a série do Problema dos Três Corpos. Quero muito ler A Floresta Sombria, então, que é o segundo livro, porque eu tô muito empolgada com essa história, gente. Quero, com certeza, ler ainda esse ano. Então é isso, gente. Essa foi a minha tag dos 50%. Eu tô muito feliz de ter respondido, né? Sempre uma satisfação responder ela, fazer um balancinho ali das leituras, então, e tô com bastante expectativa para esse segundo semestre. Espero ler mais fantasias interessantes, né, para colocar mais fantasias ali no balanço do final do ano. Eu quero também ser surpreendida, eu acho que eu escolho muito bem os títulos que eu quero ler, mas eu quero também ser surpreendida, sabe? E alguma coisa ou outra chegar nas minhas mãos e falar, eita, pera, o que aconteceu aqui? Sabe o que tá rolando? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, sabe? E ver como é que estão as minhas leituras. Responde também qual foi o melhor livro que você leu até então. Vamos conversar nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não se esquece então de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!